Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e neste vídeo eu quero estar falando sobre a diferença de Jesus, de seguir os ensinamentos de Jesus ou os ensinamentos de Jesus e uma religião. Eu quero mostrar pela luz das Escrituras, porque o cristianismo não é uma religião. Jesus foi a imagem visível de Deus, que é invisível. O ser humano, nascido de mulher, como eu e você, com todas as limitações, mas nas suas virtudes, nele estava o plano elaborado pelo Deus Espírito, pelo Todo-Poderoso. E ele, Jesus, foi o modelo, o que se deu essa unificação, espírito e humano. Ele disse várias e várias vezes: eu e o Pai somos um. Deus é espírito. Vê a mim é o mesmo que vê o Pai. Não está vendo a obra ou as obras que eu faço? Disse Jesus. As obras que eu faço são com o poder de Deus. É Deus que está em mim que realiza essa força invisível. Então foi a humanização. E ele, Jesus, foi colocado como gerente geral dos homens. Portanto, qualquer atributo que se dê a Deus só é, de fato, validado se fizer a Jesus. Por isso a Bíblia diz, negar a Jesus, negar o Filho, é negar a Deus. Porque ele é a porta, eu sou a porta, ninguém chega até o Pai senão por mim. E quando ele ressuscitou, primeiro morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, ele diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, observe, nenhum idealizador de religião nenhuma morreram e ressuscitaram. Nenhum. Portanto, Jesus foi o único que venceu a morte. E venceu a morte exatamente porque ele foi o único que não pecou. Todos que pecaram ficaram abaixo na hierarquia do arqui-inimigo de Deus da humanidade, tido na Bíblia como o diabo, Satanás, que muitos não acreditam. Não acreditar em Deus, não acreditar em Satanás, não acreditar em Deus, não acreditar na Bíblia. Porque Jesus falou tanto do céu, de Deus, do inferno e do diabo. E a gente sabe que a Bíblia é comprovada diante da ciência. A existência não é mito. E o próprio Jesus teve um duelo entre ele e Satanás. Mateus 4, quando ele foi tentado pelo diabo. Então, quando Jesus morreu, que ressuscitou, ele é o único que tem a autoria do poder que é acima da morte. Por isso, os que querem pertencer ao reino futuro precisa reconhecer que Jesus não é um fundador de uma religião. Humanamente falando, ele é o responsável, ele é o gerente geral. É ele que fecha, ninguém abre, que abre, ninguém fecha. No tocante ao mundo físico, ele é o que recebeu de Deus, ninguém anula isso, não adianta. E no tocante às coisas espirituais, nós somos espírito. O único poder que é superior ao poder contrário à vida, o poder dos inimigos da vida, só ele tem, por isso nem o outro é salvação. Então, Jesus, ele não é uma religião. Aí, para que você possa entender, eu vou estar também falando sobre as leis universais, dentre elas a lei da atração, do qual eu tenho falado. Eu tenho falado sobre as leis naturais, as leis que regem o universo, as leis naturais, a lei da atração, e a lei da fé, porque a lei da fé é a lei superior. E mesmo as pessoas que são boas, que são corretas, que são justas, que aprenderam, que se desenvolveram a usar as leis, a lei da atração, as leis universais, dentre elas a lei da atração, elas não acordaram, ou eu mudo, elas precisam acordar, e que também é um dos propósitos do canal,
Porque a força, o poder magnético da lei da atração, diante do poder, que ainda não existe no universo, mas diante do poder da presença de Jesus e dos seus glorificados, o poder da lei da atração não vai mover nem uma folha, por menor que seja. Está dando para você entender isso? O poder natural, as leis naturais, a lei da atração, ela não assegura a salvação, porque a lei, o poder da salvação é maior. Vê se você está entendendo. O universo, nesse exato momento, está configurado e ele responde às leis universais, às leis naturais, dentre a lei da atração. Porém, quando forem traduzidos Jesus com os santos na Terra, essa primeira configuração vai ser alterada. E quem quer que seja que aprendeu a desenvolver a lei da atração, não vai funcionar mais. Porque será um novo céu e uma nova terra, com uma nova configuração. Porque esse poder do qual eu estou falando, que vai acontecer quando Jesus vir, que ressuscitar os mortos, que os que crê nele terão seus corpos transformados, não morrerão jamais, para implantar o reino. Esse poder, o mundo hoje não suportaria, por isso as potências do céu serão abaladas. Entende o que eu falo? Então, nenhuma religião assegura esse nível de poder, essa força. Por isso, como eu sempre falo também, você pode estar utilizando agora desse poder do reino vindouro, todos os milagres que aconteceram, desde os Gênesis até, no caso de Jesus, os milagres foram realizados pelo poder do reino vindouro. Quem tem o Espírito Santo tem o poder do reino vindouro. E quem crê em Jesus tem o poder do Espírito Santo. Paulo diz. Portanto, quando ouviste o evangelho da vossa salvação, tanto o evangelho de Cristo, foste selado com o Espírito da promessa, todas as promessas. Mas eu quero responder aqui na luz da Bíblia, para que você possa entender a diferença de Jesus para uma religião. Ele não é religião. Eu falei sobre o poder sobrenatural que irá ser manifesto na sua vida. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, Mateus 24. E tendo Jesus saído do templo, se retirando quando os aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, se não vedes tudo isso, em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, que não seja destruída. No Monte das Oliveiras, eu vou estar adiantando um pouco aqui, capítulo 24, verso 15. E quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Isso aqui já aconteceu no seu literário, reis pagãos, revoltados, debochados, que destratava ainda hoje, destratava na época da fé cristã. Eles sabiam que na lei de Deus, na lei judaica, Deus proibiu que eles comessem carne de porco. Só era morto na lei judaica. Animais puros, Deus aceitava mal puro. Aqui ele estava focando o Senhor Jesus, porque ele, os animais puros que morriam pelo pecado da humanidade, apontavam para Jesus. João mesmo disse, eis aí investigando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então muitos reis daquela época sabiam disso e invadiram Israel, e debocharam da fé e mataram o porco e ofereceram para Deus. Então está falando literalmente. Mas isso aqui, que aconteceu no seu literário, no final dos tempos também irá acontecer de um sentido figurado. Governantes poderosos, nações inteiras, que vão simplesmente debochar, né? Não vão desconsiderar qualquer coisa sagrada. Jesus está falando, mas vamos continuar. Diz quando... Deixa eu ver. Quem estiver sobre o eirado, não desça e tira para tirar de casa suas coisas. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa, sua roupa. Ai da que estiver grávida,
das que amamenta naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque tudo isso aqui era crença muito fortalecida, que se tivesse nessa circunstância, muitos iriam ficar para trás e iria ser massacrado pelos exércitos inimigos. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve e nem haverá jamais. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-vos ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E vedes que eu tenho predito isto. Portanto, vos disser, eis que ele está no deserto, não saia. E eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntará os abutres. E logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Presta atenção no que eu estou falando aqui. E logo em seguida a tribulação daqueles dias, Mateus capítulo 24, verso 29. E logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma outra extremidade da terra. E passarão céu e terra, porém as minhas palavras não poderão faltar. Primeiro eu quero que você veja a intensidade do poder da glória. Esse poder é infinitamente superior ao poder que faz agora reger a lei da atração. Esse poder é superior, muito superior. E perceba também, qualquer um idealizador de qualquer crença, qualquer um fundador de qualquer crença, jamais ele virá buscar os que acreditam neles, porque eles não têm poder, porque eles estão mortos. O único que está vivo é o Senhor Jesus. Então toda a Bíblia mostra que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória. Tamanha glória, a Bíblia afirma. Se você pegar a sua Bíblia agora e ler em Zacarias capítulo 14, verso 5, lá está esclarecendo que Jesus descerá ou pousará com toda a sua igreja, aquele que ele ressuscitou após ter morrido, e aqueles que estavam vivos, mas tiveram seus corpos transformados. E o poder magnético de Jesus, que é o que tem o maior poder, a Bíblia diz assim, a nenhum outro foi dado tanto poder como deu a Jesus. Esse nenhum outro está falando mesmo os salvos, mesmo os ressuscitados. Eles não terão poder tanto quanto Jesus. É óbvio, porque Jesus é o superior, é o maior. Então, em Zacarias 14, do verso 5, chegando no verso 7, quando o Senhor Jesus for prestar conta com a humanidade, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e o monte simplesmente irá se rachar por tamanha glória. Irá se fender de um lado para o outro. E é lá no Monte das Oliveiras que você pode fazer uma pesquisa agora, que está na internet, o Vale do Armagedon, o Vale dos Reis, aonde as nações estão unidas para guerrear contra Jesus e os seus santos, mas de nada adianta, o poder que os santos terão, Jesus, é superior.
E aí, essa mesma descrição um pouco diferente você vai encontrar em Ezequiel capítulo 9. Porque lá no capítulo 9 de Ezequiel, está falando do mesmo evento, mas acrescenta um pouco mais. Fala que os homens maus, os perversos, os desonestos, serão eliminados, extintos, serão destruídos da face da terra. Você vê lá em Ezequiel 6 homens que correspondem aos homens que creram no Senhor Jesus ressuscitado, e dentre eles um homem diferenciado que tinha uma caneta na mão. Esse homem é Jesus, mas está falando do mesmo evento. E a ordem foi: separa primeiro todos que têm o selo do Deus vivo, que é exatamente a crença na palavra da vida, a crença em Deus. Separa e não toque desses. Isso aqui está falando exatamente para se dar a restauração, a transformação de um estado natural, de um estado humano, para um estado glorificado. E é Jesus com todos os que estiverem no estado glorificado que irão limpar a terra. E isso pode acontecer daqui a pouco, porque os sinais, tudo indica que estamos para acontecer. E o reino de Cristo era aqui nesse mundo. A princípio, por 1000 anos. E todas as nações irão se curvarem diante de Jesus. E nenhum outro, você vê na Bíblia, eu digo nenhum outro fundador de religião, nem vão estar lá, nem ter esse poder. E a Bíblia diz: todos se curvarão, toda a língua confessará, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus. Então aqui está a grande diferença. Jesus não é uma religião. Jesus é um plano eterno que foi humanizado, humanizado no homem Jesus. Mas hoje, qualquer um homem que crê pode se tornar filho de Deus, porque exatamente a Bíblia diz assim: porque aquele Jesus morreu e ressuscitou para dar direito e oportunidade para todos que crerem se tornar filho de Deus igualzinho a Jesus. São esses filhos de Deus que estarão lá na descrição de Zacarias, que eles pousarão os pés no Monte das Oliveiras e os montes irão se fundir. Os mesmos que o próprio Jesus disse: olha, e eu darei ordem aos anjos para juntar os escolhidos dos 4 cantos da terra, e eles verão com poder e grande glória. Apocalipse fala que irá vir, se vê no céu, vindo como seres de luz montados em cavalos brancos. E esses seres que vêm, dentre eles um que tem na sua perna Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que também está falando de Jesus, está vindo para se juntar. E essa vinda, onde pousaram lá, é em Zacarias 14. Então você precisa acordar. Nenhum outro te assegura a eternidade. Você é livre para pensar, para crer no que você quiser crer, acreditar no que você acreditar. Agora, se tratando de salvação, a salvação só tem Jesus, porque ele não é apenas o fundador de uma religião. Ele é um plano elaborado por Deus, humanizado na pessoa, fisicamente falando, do Senhor Jesus, que o Espírito Santo hoje tem o selo dos que assegura, dos que querem a eternidade. Você precisa entender isso. Nenhum outro nome vai estar lá. Nenhum outro nome. Nenhum. Se você quer saber mais sobre o assunto, quer conhecer mais sobre tudo isso, e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clique naquele sininho, deixe seu comentário. Clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todo. Porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a receber. Tá ok? Então até o próximo vídeo.